Após uma representação da turma da esquerda, da turma do Lula, da Gleice Hoffmann, do Lindenberg Farias e os esquerdalhas do Rio de Janeiro, algo sobre esse julgamento, preste bem atenção, o julgamento envolvendo, pasmem vocês, a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem mobilizado o jornalismo com força e nós aprofundamos aqui com fontes na tela para atualizar você do início ao fim o que pode acontecer sobre o julgamento de Cláudio Castro. Será que ele vai ser cassado por decisão de Nunes Marques? Em outro detalhe, o André Mendonça também vai fazer parte desse julgamento e uma reviravolta histórica pode mudar o rumo dessa decisão no judiciário. Por que eu digo isso? Olha só que interessante. Hoje é papo reto. Sinais de pedido de vista no TSE podem paralisar o caso que ameaça cassar Cláudio Castro. Um gesto, vários efeitos. O que isso muda? Quem ganha tempo? Quem perde fôlego? Venha entender como o martelo da justiça virou a peça mais poderosa do tabuleiro. Atenção, um movimento no TSE pode redefinir o futuro político do Rio. Sinais de pedido de vista por Nunes Marques colocam o freio em um julgamento explosivo. Em linguagem clara, a gente te mostra por que isso importa, quem se beneficia e como o tempo virou a moeda mais cara da justiça. Os sinais de Cássio Nunes Marques para paralisar o julgamento que pode cassar Cláudio Castro ganharam força de bastidor e começaram a aparecer à luz do dia, como quem acena de longe sem dizer com todas as letras, mas deixando o recado claro. Se a matéria é espinhosa, se a pauta cai no colo em cima da hora e se há repercussão política por todos os lados, o caminho do pedido de vista vira opção bem provável. E aqui vale traduzir do juridiquês. O tal pedido de vista é quando um ministro pede mais tempo para olhar o processo com calma, o que suspende a análise por até 60 dias e empurra o desfecho para um amanhã mais sossegado, ou, pelo menos, menos quente. No caso do governador do Rio, esse amanhã pode ser lá para fevereiro de 2026, um calendário que interessa a muita gente, inclusive a quem prefere baixar a temperatura depois de uma sequência de semanas intensas na segurança pública fluminense, com uma operação que terminou com mais de 120 mortes, acendendo luzes amarelas em Brasília e no próprio Rio. A engrenagem começou a girar quando a Corte Eleitoral bateu o martelo e marcou para uma terça-feira, dia 4 de novembro, o julgamento de duas ações que miram a chapa de Castro por suposto abuso de poder político e econômico na eleição de 2022, com foco em contratações e verbas ligadas à CEPERJ e à UERJ. O processo tem relatoria da ministra Isabel Galotti, que está na reta final do mandato no TSE, e por isso resolveu priorizar o que considera vital antes de arrumar as malas. Na leitura de aliados de Castro, e isso já vinha circulando, houve um movimento casado. O julgamento foi pautado no rastro do impacto da operação policial mais letal da história recente do Estado. Se foi mesmo cálculo político ou apenas coincidência de agenda, é discussão aberta. O fato é que o timing acendeu o debate e reorganizou as estratégias. É nesse contexto que entra Nunes Marques, hoje vice-presidente do TSE. Em conversas reservadas, ele vem repetindo um mantra. Quando o caso é complexo e chega à pauta em cima da hora, a chance de vista cresce. Some a isso outro critério que ele próprio enumera a interlocutores. Quando o alvo é gente graúda, governador, senador, deputado federal, prefeito de capital, pedir tempo extra para examinar as minúcias vira um gesto de prudência institucional. O detalhe da logística também pesa. Pessoas próximas relatam que ele tinha viagem marcada logo depois da data prevista de julgamento, o que dificulta mergulhar sem pressa num processo com milhares de páginas e dezenas de anexos. Não é desculpa, é o tipo de condicionante prática que, no Supremo e no TSE, costuma ser usado como argumento legítimo para apertar o botão do freezer. A tensão política no entorno de Castro mudou de tom. Há poucas semanas, o clima era de otimismo entre aliados e advogados. Sem data de julgamento à vista, as defesas trabalhavam com a ideia de que o caso ficaria para depois. Quando a pauta apareceu, a estratégia virou outra. Apostar na cautela de Nunes Marques e na possibilidade de adiamento. A lógica é simples. Com o tempo correndo, os ventos podem mudar, a cobertura jornalística se distrai e negociações políticas encontram caminho. Enquanto isso, as acusações seguem no papel.
uso da CPRJ e da UERJ como esteira de contratações e pagamentos em período eleitoral, com suspeita de que parte desse dinheiro alimentou projetos e redes que, no fim do dia, teriam efeito de impulsionar o nome do então candidato. As defesas negam abuso, dizem que políticas públicas legítimas foram misturadas com disputa eleitoral e que não há prova de que dinheiro de programas oficiais tenha virado cabos eleitorais camuflados. Essa trava de narrativa, abuso versus política pública, é o coração do processo. Quem acompanha os tribunais sabe, pedido de vista não é xingamento, é peça do tabuleiro. E não é inédito ver ministro pedir vista para moderar o impacto de decisões às vésperas de um ciclo político. O exemplo mais fresco no radar, mesmo em outro tema, veio do ministro Luiz Fux neste ano, quando ele segurou um caso sensível pedindo mais tempo, o que interrompeu um julgamento virtual de grande repercussão. Em outro movimento também recente, Fux deu sinal de apreço pela segurança jurídica ao manter, por decisão monocrática, a regra sobre o número de deputados por estado, valendo como está para a eleição de 2026, empurrando uma eventual recalibragem para adiante. O raciocínio dele, à época, foi de que mudança estrutural às vésperas do pleito é convite para confusão e judicialização em cascata. Não é o mesmo assunto, claro, mas ajuda a entender um fio condutor. Quando o tema ameaça bagunçar o jogo às portas da urna, o freio de arrumação aparece. Já no caso Castro, até aqui, não há registro público de Fux comentando diretamente o julgamento do TSE que pode derrubar o mandato. E isso importa. Sem fala oficial, qualquer tentativa de colocar palavras na boca do ministro seria chute. O que dá para dizer, com base no histórico recente, é que Fux costuma vestir a camisa da previsibilidade e do respeito ao calendário eleitoral, dois valores que dialogam com a ideia de evitar decisões de alto impacto quando tudo já está girando na beira do prazo. Outro nome que entrou no radar de quem acompanha o tabuleiro é o do ministro André Mendonça. Ele não tem se manifestado publicamente sobre esse caso específico do Rio até o fechamento deste texto, e isso também precisa ser dito para não criar fantasmas. Em diferentes ocasiões, Mendonça costuma invocar a trinca devido processo, ampla defesa e separação de poderes como bússola. Para além disso, silêncio. Em processos de cassação, essa tríade vira régua. Cortar um mandato não é canetada trivial, pede prova robusta, conexão direta entre a conduta e o benefício eleitoral e coerência no padrão decisório. Se há algo que os gabinetes observam com lupa, é a simetria. O que valeu ontem para um governador de outro estado precisa valer hoje para o Rio, a menos que haja fato novo ou um distinguishing bem amarrado. Sem essa coerência, a jurisprudência vira colcha de retalhos e a insegurança jurídica ganha terreno. No TSE, a relatora Isabel Galotti organizou o processo, despachou o que precisava ser destravado e colocou o caso para jogo antes de encerrar seu ciclo na corte. As relatorias, por sinal, têm peso grande na moldura. É do relatório que brota a narrativa técnica, a seleção do que é central e do que é periférico, a ordem das falas nas sessões, os precedentes que ganham destaque. Se a relatora empilha fundamentos no sentido de que houve abuso, a defesa precisa atravessar essa barricada com provas, contraprovas e, principalmente, com um discurso claro sobre proporcionalidade das sanções. A cassação é pena máxima na Justiça Eleitoral. Arranca o mandato e ainda aplica inelegibilidade. Então a régua do tribunal costuma exigir imputação específica, benefício eleitoral quantificável ou, pelo menos, verificável, e nexo entre conduta e efeito. Onde a acusação tenta ver máquina pública virando estrutura de campanha, a defesa tenta mostrar política pública regular com efeito universal, não seletivo, sem beneficiário eleitoral direto. Politicamente, os aliados de Castro leem um quadro menos sombrio se Nunes Marques optar pelo vista. O adiamento joga o assunto para depois do verão e abre tempo para que outros processos e pautas ocupem o noticiário. Do outro lado, quem defende a pauta limpa e a resposta rápida da Justiça Eleitoral argumenta que postergar demais incentiva abuso. A mensagem seria de que compensa esticar a corda porque a punição, se vier, chegará tarde, quando impactos já estiverem consolidados. Esse embate, celeridade versus cautela, é o DNA da Justiça Eleitoral. Quando vai rápido demais, surgem queixas de ativismo e interferência. Quando anda devagar, o discurso muda para impunidade e vista estratégica. No meio, a corte tenta equilibrar o que manda a lei com o que pede o relógio da política. Há ainda a memória institucional do TSE.
que no passado recente não tremeu ao julgar casos envolvendo pesos pesados da política, inclusive aplicando sanções que redesenharam tabuleiros locais. Por isso mesmo, cada decisão grande vira sinal para o futuro. Se no caso Castro a corte decidir que houve abuso e que a pena de cassação é inevitável, outras defesas pelo país afora vão reescrever suas petições com base nesse mapa. Se, ao contrário, a maioria entender que os fatos não romperam a linha da legalidade ou que faltou prova categórica do nexo eleitoral, esse recado também ecoa. Em ambos os cenários, o voto do vice-presidente ganha valor simbólico, até porque pedidos de vista em casos com governadores são sempre lidos pelo prisma do efeito prático. O processo esfria, o ambiente muda, a corte se recompõe e a política encontra outra dinâmica. Quem está de fora às vezes se pergunta: por que tanto peso num pedido de vista? Porque no Brasil, tempo é fator de decisão. Quando um julgamento grande é adiado, ele não volta exatamente igual. Surgem novos fatos, novas peças, às vezes mudanças na composição do tribunal, outras vezes um foco distinto do noticiário que pressiona mais aqui, menos ali. O tempo mexe no tabuleiro sem que ninguém precise mover uma peça. É por isso que os atores políticos contam não só votos, mas calendários. E é por isso também que, nas coxias de Brasília, se diz que quem controla a pauta controla metade do resultado. Até aqui, o que dá para cravar sem invencionice? O julgamento está marcado, a relatora quer decidir antes de sair, os fatos centrais giram em torno de CEPERG-UERJ no período eleitoral de 2022, a defesa nega abuso e fala em programas regulares, e Nunes Marques sinaliza que pode apertar o freio do vista com base na complexidade, na proximidade da pauta e no porte do cargo em julgamento. A partir daí, qualquer especulação sobre resultado final é palpite. Importa observar com lupa a linha dos votos que venham a ser dados. Se a maioria construir um entendimento restritivo sobre o que configura abuso por uso de estrutura pública, governadores e prefeitos verão riscos maiores nos seus programas em período de campanha. Se vier uma linha flexível, a discussão vai se deslocar para parâmetros e salvaguardas do tipo: como provar que uma política pública não foi usada com viés eleitoral? No meio desse tabuleiro, o STF segue como luz de fundo, lembrando que temas eleitorais grandes sempre podem escorrer para a Corte Constitucional por vias laterais, seja por mandados, seja por reclamações, seja por temas de competência. E aí voltamos aos dois nomes que muitos perguntam. Sobre Luiz Fux, vale reforçar: não há, até agora, fala pública dele sobre o caso Castro no TSE, mas seu histórico recente aponta para a cautela com mudanças que baguncem o calendário eleitoral e para o uso do pedido de vista, quando o assunto é sensível e pede mais estudo. Sobre André Mendonça, nenhuma declaração pública específica sobre esse julgamento apareceu até o momento deste texto. Em decisões e votos, ele tem frequentemente chamado atenção para devido processo e coerência decisória, dois pilares que contam muito quando a sanção pedida é a cassação. No fim, o jogo está armado com peças grandes e movimentos milimétricos. Se Nunes Marques pedir vista, não será um raio em céu azul. Será a prática, contestada por uns, defendida por outros, de esfriar processos de alto impacto quando o relógio e a turbulência aconselham moderação. Se não pedir, e o TSE encarar a bronca agora, teremos um leading case que vai repercutir nas próximas disputas, balizando a fronteira entre política pública legítima e abuso eleitoral. Em qualquer dos desfechos, a mensagem que sai dos tribunais superiores continua a mesma de sempre, ainda que em voz baixa. No Brasil, direito, política e tempo formam um triângulo inseparável. E quando o assunto é mandato, todo gesto, inclusive o gesto de não decidir já, fala muito mais do que parece.